Olá pessoal, aqui o colunista Anderson comenta. Hoje eu venho falar sobre a psicologia das massas do fascismo de Wilhelm Reich, que será o último vídeo, mas antes eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, o colunista Anderson comenta, e adicionar os likes, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar com seus amigos. Bora para o vídeo. Bom, no vídeo passado eu falei sobre a questão do homem médio, né, a estrutura do homem médio, que tinha medo, né, de ter perceber-se o que estava acontecendo com ele. Ele não tinha uma visão clara, não tinha uma consciência de classe, ele não poderia tomar uma reação que mudasse, né, a vida dele, por conta que estava tudo acontecendo, que dependia dele. Isso que não aconteceu, né? Por conta dessa questão dessa inibição, imobilidade, ou seja, ele não tomava reações, né, para mudar isso. Em vez disso, ele apoiava os seus algozes, tudo isso, né, que é a questão, por conta desse medo, né, dessa ansiedade, dessa estrutura que tinha com relação a isso, de ser punido, desse controle, dessa vigilância que tinha nessa sexualidade, que gerava esse medo, né, dessas pessoas, tudo mais para poder que ele inibisse, né, não tomasse uma reação, ter um espírito crítico e agisse contra os seus próprios interesses, e tudo isso foi decisivo para ele. E por conta dessa questão, tem uma expressão também, que tem uma similar, que o Reich escreveu uma obra também em 1945, do verão de 1945, falando sobre a questão sobre a obra Escute Zé Ninguém. Ele falava sobre isso, né, que o homem médio, o homem comum, não percebia, né, que estava fazendo, não podia tomar iniciativa, não reagia, não vê a verdade, não se libertava dessa prisão, não tinha essa liberdade, ele não quis mostrar isso, né? É uma expressão que eu quis trazer para vocês, né? Em relação à questão da família, né, que ele vai tratar com relação a isso, né, que é um ponto principal, mas antes disso, esse medo que vai causar dessas pessoas, desses trabalhadores, esse medo, esse conservadorismo reacionário, né, que eles tinham. O termo reacionário, que significa reação contra a revolução, e também é uma questão que ele não gosta do progresso, vivia no passado, é uma questão desse ponto. O reacionário é isso, ele não tinha esse tipo de vontade, né, que houvesse mudanças, né, na vida deles. Havia esta paralisia, né? Em relação ao revolucionário, é o oposto, né? Ele tinha uma espécie de utopia, ou seja, um sonho de uma revolução, umas mudanças estruturais que fosse melhorar a vida das pessoas, dos trabalhadores, que pudesse haver um progresso por conta disso, né? Que Reich pensava que tinha, como disse, Reich pensava com relação a essas mudanças, essa consciência, se houvesse uma consciência de classe, de fato, eles pudessem tomar iniciativa. Claro que não isso aconteceu, e por isso que é chamado esse medo, né? Essa inibição moral da sexualidade, o medo da culpa, gerando esses tipos de características que fazia que o trabalhador, o operário, o proletariado, não tomasse nenhuma iniciativa. Por isso que estava acontecendo. Bom, vamos falar um pouco agora a estrutura, né, da classe, né, a classe média, né, essa estrutura familiar do autoritarismo, do fascismo, né, que falava isso, que ele falava sobre a família, que é
uma instituição social, é um grupo social, né? Faz parte, que a família significa no latim famulus, que significa escravo dono, né? Que é dono de escravos, enfim, é uma questão, um termo que usavam no passado, né? E claro que essa questão do patriarcalismo, desse conservador reacionário que mantinha, né, uma família, né, que quando casava ele com a mulher é como se fosse uma espécie, possuísse uma espécie de propriedade privada do corpo, do sexo, de tudo aquilo que representava. Ele tinha um imaginário de uma forma de uma estrutura, né, social da família, um núcleo familiar que para mantê-la como mãe, pai e filhos, né, uma forma de manutenção, que é o ideal deles, para que conservava isso. Na verdade, o Hitler, ele tinha um pensamento com relação à mulher. Olha só, veja bem isso, meus amigos. Ele falava com relação à mulher, o que ele pensava sobre a mulher. Ele dizia que a mulher era para ele uma espécie de reprodutora, era uma espécie de como é que posso dizer? Um matrimônio era uma espécie de pessoas que reproduzissem, né, filhos, uma reprodução, né, cuidava na casa, que é um pensamento dessas pessoas, né, misóginas, né, machistas, desde aquela época. Olha só como é que pensavam sobre isso, que ele pensava que a mulher eram apenas reproduziam, né, filhos, né, e também ele também usava as mulheres naquele período para poder atrair mais os maridos dos operários para poder votar neles. Repare como ele manipulava essas mulheres para poder ter um bom êxito, né, na campanha que ele chegou ao poder. Com isso, o Reinhard vai trazer com relação a isso da mulher, né? Ele era contra sexo antes do casamento, que a gente chamava isso de fornicação, ou seja, que era chamado de fornicação, que havia um sexo antes do casamento. Mas naquela ocasião não poderia haver isso, né? Era contra o aborto também, era contra de tudo aquilo que representava contra, né? Da questão da família, desse modelo de família que ele colocava. E com isso ele tinha sempre, né, essa questão contra o aborto, né, que ele sempre respeitava. Que a vida era importante para essas pessoas, para esses seres, né, para a mulher, que respeitava. E também o casamento, né, como se posso dizer, o homem médio não tinha um conhecimento, regulação da vida sexual. Para eles, o sexo para eles é uma forma de pregar uma vida sexual que tem uma escolha moral, sexual repreensível ou uma anarquia sexual. Ou seja, ele tratava essa questão do sexo, que a pessoa não poderia haver uma regulação, não escolhesse, mas também ele poderia, né, tomar iniciativa, né? E considerava isso como um maniqueísmo entre o bem e o mal, ou seja, ele achava que essa decisão, né, que poderia tomar decisões pela consciência da pessoa, que achava se era certo ou errado. São essas questões. Na questão da religiosidade, né, da religião, né, do misticismo, ele tratava a questão também, né, desse símbolo, né, do patriarcalismo do pai, né, desse pai, né, severo, um salvador que pudesse para ele mostrar essa figura do pai, né, que Deus mostrava, dizia que o homem e a mulher devem manter esta relação, né, uma forma de matrimônio juntos, né, que esta figura. A psicologia sempre já falou sobre essa questão, né, que mostrava, né, essa figura
Deus como fosse o pai, né, severo, né, que colocasse em ordem para eles, colocasse o respeito, impor, né, e colocava o medo, né, e tratava com relação a isso a uma salvação, uma espécie de salvação. Só que ele não tinha essa questão, né, esse medo, né, de tomar iniciativa, ter uma autoconfiança, resolver sozinho. É por isso que acontecia isso, né, com relação, né. O Freud ele apresentava isso nesse termo, uma espécie de infantilidade, né, devido a esse medo do pai, né, esse pai que pudesse puni-los com relação a isso, né, uma forma que tratava isso na questão da religião, né. Bem, para finalizar aqui, o Reich ele saiu, né, na Europa e foi para os Estados Unidos, para onde fez seus experimentos, seus tratamentos, né, acúmulo de energia vital, né, orgão, né, que tinha, mas também foi preso lá por questão que não a justiça determinou que ele fosse apresentar esses tratamentos lá, e ele negou, não foi, subverteu-se. Então ele foi preso e morreu lá em 1957. Com isso, a obra dele mostrou muito bem uma visão que tinha no passado. Ele mostrou a questão da sexualidade, que anos depois, né, em 1970, ou aliás, em 1960, teve essa revolução sexual, e 1960 e 70. Por isso, ele quis mostrar que os nossos corpos não podem ser presos também, ao mesmo tempo, ter um respeito, né, por conta na época dessa religião, por conta que tinha esses tabus que impediam tomar esta liberdade. Bom, obrigado pessoal por mais um vídeo. Fica para a próxima agora. Até mais.